Nós saudamos para essa transmissão, contemplação bíblica com o irmão Frank, contemplação bíblica na palavra com o irmão Frank. Saudamos todos os irmãos mundialmente que estão ligados via internet. Saudamos de todo o coração. Somos gratos a Deus pela última mensagem, pela palavra da verdade, que em breve agora já ouviremos. Antes do irmão Frank falar conosco, desejo ler uma palavra de introdução da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Eu peço agora o irmão Frank. Também eu desejo saudar a todos de coração e também passar adiante as muitas saudações. É maravilhoso quando recebemos saudações de todo mundo e então podemos passar adiante daqueles que, através da palavra, foram abençoados, que foram tocados pela palavra, aos quais a palavra foi revelada. Somos muito, muito gratos pela graça que Deus nos concedeu. Vamos somente brevemente chegar a falar do nosso tempo. Eu espero que todos os irmãos compreendam que eu hoje não posso passar pessoalmente as saudações. É simplesmente um monte, um número tão grande. Se fôssemos passar pessoalmente todas as saudações, ou nominalmente, nós chegamos num tempo quando ninguém sabe como seguirá adiante. Todos estão muito tensos do que acontecerá como próxima coisa. E quando ouvimos o anúncio do Sr. Putin, que ele, no dia 9 de maio, ele quer declarar a vitória. O dia 9 de maio o lembra, e também a nós, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando o exército russo festejou a vitória em Berlim, mas o Senhor sabe todas as coisas. Nós estamos no tempo do fim. Guerras, rumores de guerra, fomes, pragas, tempos caros, tudo como foi predito
acontece diante dos nossos olhos. E somos gratos ao Senhor pela orientação que nós temos na Palavra de Deus. Já que chegamos no mês de maio, deixe-me ainda brevemente mencionar duas coisas. Foi no dia 7 de maio de 1946, quando o irmão Branham recebeu o direto chamado que lhe foi precisamente dito que ministério lhe foi dado, que lhe foi dado um dom de cura divina e que ele pregaria o Evangelho. E todos nós que estamos a par da mensagem do tempo do fim, sabemos o que foi dito e também o que foi cumprido. Então, nós temos o dia 14 de maio de 1948, quando Ben-Gurion declarou o Estado de Israel. Após todos os milhares de anos, Israel se tornou um Estado. Profecia bíblica se cumpriu diante dos nossos olhos, mas, de fato, está escrito que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios até que o tempo dos gentios tivesse acabado. E nós estamos, de fato, muito próximos disso. Grandes coisas acontecerão em pouco tempo. Nós todos estaremos surpresos sobre aquilo que acontecerá no Oriente Médio, aqui e lá, e em todo o mundo. É tempo do fim. E tudo o que foi predito se cumpre. Mas hoje se trata para mim que a proclamação bíblica seja colocada à luz do castiçal e deixar somente valer aquilo que Deus disse em sua palavra. Na palavra de introdução, nós ouvimos: louvado e glorificado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos nasceu de novo, nos gerou de novo para uma nova, viva esperança. Nós hoje leremos algumas passagens bíblicas para mostrar claramente a todos que a proclamação do Novo Testamento está fundada no Antigo Testamento e que a profecia bíblica do Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. E assim nós pedimos agora que o irmão Borg nos leia, por favor. Nós lemos de Romanos 1, versículos 1 a 3a.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui é falado do chamado como servo de Jesus Cristo, chamado para proclamar a palavra. Nós pedimos versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Isto aqui é o mais importante, o que foi dito aqui. A mensagem da salvação de Deus ser proclamada, que Ele, o Deus vivo, havia prometido pelos seus profetas no Antigo Testamento, havia anunciado. Essa é a tarefa de um verdadeiro servo de Deus. E nós veremos, e eu peço o irmão Borg que leia os 2 primeiros versículos mais uma vez, e então diretamente o versículo 3, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho. Louvado e glorificado seja o Senhor. Posso a todos os pregadores, então até passar isso adiante a todos eles, para que não preguem aquilo o que igrejas, pais de igreja, alguma vez proclamaram, mas o Evangelho, a mensagem de salvação divina, na qual Jesus Cristo, como Filho de Deus, é o ponto principal que nós pregamos, porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Vamos ler adiante. Nós lemos de Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos eles pegaram a profecia bíblica do Antigo Testamento e colocaram na proclamação do Novo Testamento, na pregação do Novo Testamento, e fundamentaram tudo biblicamente do primeiro momento já. E por isso, eu tenho que enfatizar diante de Deus que somente há uma mensagem de salvação divina, somente um evangelho eternamente válido, que é assim fundado e pregado, como nós acabamos de ler, como Deus Ele mesmo, Ele
anunciou no Antigo Testamento pelos profetas e no Novo, através dos apóstolos, deixou pregar, e assim a edificação sob o fundamento dos apóstolos e profetas aconteceu. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Todas as outras igrejas têm seu próprio fundamento que colocaram. O fundamento para a congregação do Deus vivo, para a congregação de Jesus Cristo, para a congregação dos filhos e filhas de Deus, foi colocado aqui e nisto permanece eternamente. E nós temos que, pela graça, voltar a isso. Sim, sermos trazidos de volta, porque a pregação no fim tem que ser igual exatamente como foi no começo. Por favor, nós lemos do Salmo 2, versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No Antigo Testamento, anunciado, no Novo aconteceu, e pelos apóstolos, trazido biblicamente, explicado biblicamente e nos deixado, por favor. Nós lemos de Lucas 10, versículo 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sim, também é simplesmente muito poderoso. Ninguém reconhece com a compreensão, com o intelecto, quem é Deus, como Deus se revelou, porque aqui é falado aqui do Pai, lá do Filho, porque está escrito assim, e somente a quem Deus quer ou revela, tão certo quanto o Filho de Deus é a revelação de Deus em forma visível. Assim, somente podemos, pela graça, reconhecer o que Deus intentava, qual seja, qual foi sua intenção, que nós nos quis trazer de volta ao nosso estado original como filhos e filhas. E a colocação na filiação pela graça nos quis conceder e também concedeu. E se o nosso Senhor, Ele mesmo diz, ninguém reconhece, então a partir de si, não é possível. Nós podemos estudar, isso não funciona. Nós temos que e podemos receber isso revelado por Deus. Nós lemos adiante, nós lemos de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14a. Quero lhe ser pai e ele será-me filho. Eu peço que o irmão Borg sempre leia
passagens paralelas no Novo Testamento, vocês todos podem ler, como a profecia do Antigo Testamento se tornou realidade no Novo Testamento, como foi passado de novo, e disso é que se trata. A promessa no Antigo Testamento, o cumprimento no Novo Testamento. Nós lemos adiante, lemos do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Passagem paralela, Mateus 1, versículo 23. Então, no Antigo Testamento, a promessa, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e então o cumprimento no Novo Testamento. O anjo Gabriel veio a Maria e disse: você encontrou graça diante de Deus, Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo virá sobre ti, e o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Por favor, nós lemos do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 5. Versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também aqui somente podemos agradecer. As passagens paralelas estão todas no Novo Testamento, podem ser encontradas. E nós somos simplesmente gratos a Deus que Ele nos trouxe de volta a palavra, que não deixamos mais nada valer a não ser aquilo que Deus prometeu na sua palavra, cumpriu e deu ou determinou para a pregação. Todas as igrejas podem ter sua própria pregação. Nós todos sabemos, a Igreja Romana tem 245 dogmas. E se lermos em todas as outras igrejas, quantos parágrafos estão nas suas confissões da fé? Uma em 39, uma tem 39 parágrafos. Todos têm aquilo que creem, ensinam e praticam em sua própria confissão de fé. Eles firmaram isso. A confissão de fé dos verdadeiros crentes está aqui. E nenhum outro pode valer para a congregação do Deus vivo. Somente há aquilo o que está escrito no testamento, e um testamento é definitivo, tem o selo
E nós somos gratos por isso. Por favor, Lucas, capítulo 1, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Oh, que maravilhoso! O que ouvimos na palavra de introdução, nascidos de novo para uma viva esperança pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como o nascimento do Filho de Deus somente foi possível que a semente divina foi colocada em Maria e então o nascimento pôde acontecer. Primeiro, a geração através do Espírito e então o nascimento do que foi gerado da mesma forma é conosco. Nós fomos nascidos de novo pelo poder de Deus e recebemos nova vida eterna pela graça. Mas, como aconteceu, assim como o Espírito Santo veio sobre Maria, assim e assim o Espírito Santo em Pentecostes veio sobre a igreja do Novo Testamento e colocou a nova vida divina dentro de nós e assim de filhos, de homens, foram feitos filhos de Deus. Tudo está combinado harmonicamente uma coisa com a outra. Nós lemos Salmo 22, versículo 10. Sim, sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Também uma promessa preciosa. Tu, ó Deus, és que me colocasse no ventre de minha mãe. Vamos ler adiante. Lucas 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quando em primeira coisa se cumpre, tu és o meu filho. Hoje eu te gerei. E somos simplesmente gratos, e deixe-me com ênfase realçar em todo o Antigo Testamento e eternamente jamais foi falado de um filho. Isaías, ele não falou a um filho de Deus, nenhum profeta falou de uma trindade, ninguém disse: aqui está o Pai e aqui está o Filho. Em todo o Antigo Testamento foi Deus, o Senhor, Elohim, Javé, e Ele que nós do Antigo Testamento conhecemos como Elohim, como Deus, no Novo Testamento é o Pai, aquele
que nós chamamos de Javé como Senhor, como conhecemos assim do Antigo Testamento, no Novo Testamento é o Senhor, o Filho, e assim o Pai no Filho se revelou. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Por favor, Salmo 22, versículo 23. 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Passagem paralela, Hebreus 2, versículo 12. Também isto é muito importante. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Nosso Redentor é o primogênito entre muitos irmãos e nos revelou o nome no qual Deus revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. O nome que está acima de todos os nomes, mas como foi enfatizado anteriormente no Antigo Testamento, então eu declararei o teu nome aos meus irmãos, não ao povo, não a todas as pessoas que vão por seus próprios caminhos, mas então declararei o teu nome aos meus irmãos. E assim nós agradecemos ao nosso Senhor e Redentor que Ele de fato fez que a nós o nome neotestamentário da aliança foi revelado, no qual a salvação, a redenção, o perdão, tudo nos foi concedido em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Nós lemos adiante Salmo 89, versículo 28. 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado que os reis da terra. Eu espero, amados irmãos e irmãs, e especialmente que todos os irmãos servidores se alegrem sobre isso, que Deus nos trouxe de volta ao começo, que simplesmente respeitamos o que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, escreveu. Nós proclamamos o Evangelho como Deus anunciou através dos seus profetas no Antigo, prometeu no Antigo Testamento, e até agora nós lemos todas as passagens do Antigo Testamento, que todas no Novo Testamento são passadas de novo. E com alegria eu posso dizer, todas as vezes, quando penso sobre isso, que na primeira vinda do Senhor, 109 profecias e passagens bíblicas do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento. Então eu digo a Deus obrigado pelo Antigo e Novo Testamento. E é um livro que Deus
nos deu, e nós podemos de coração crer, como disse a Escritura. Me é permitido fazer a pergunta: amados irmãos servidores, vocês proclamam a palavra assim como nós lemos agora? Que vocês ordenam o Evangelho assim como Deus, através dos profetas no Antigo Testamento, anunciou, e através dos apóstolos no Novo Testamento deixou pregar e escrever, e somente assim se cumpre, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. Nós somos tão gratos a Deus que Ele nos levou de volta ao começo. Por favor, nós lemos de 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. O que é com todos aqueles que nas suas confissões de fé, tem lá escrito que há uma trindade, 3 pessoas eternas: o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O que dizem essas pessoas a esta passagem bíblica, que dá testemunho que o Filho não na eternidade ou no Antigo Testamento esteve, mas no Novo Testamento foi nascido e veio em carne. Cada espírito, todo espírito que confessa assim, como o apóstolo João escreveu, é de Deus. Quem reconhece de outra forma, quem confessa de outra forma, quem confessa um outro Jesus, quem prega um outro Jesus, não é de Deus, pelo contrário. Isto é direcionado contra Deus. E a palavra anti significa contra. Tudo o que não está em concordância com Deus, a palavra de Deus, é anti. Contra Deus, contra a palavra de Deus, contra Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, a exortação séria a todos: venham e se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Deixem a palavra de Deus somente ter validade. Saiam de toda confusão e mistura. Creiam a Deus somente e a sequer um homem. Nós lemos adiante. Nós lemos de Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda se nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Também esta é uma palavra tão séria.
Quem proclama um outro evangelho em relação àquele que os apóstolos pregaram, que anuncia uma outra mensagem de salvação, não tem mais mensagem de salvação e está debaixo da maldição. E se a palavra hoje nos atinge hoje, assim que todos que proclamam outro evangelho estão debaixo da maldição, mesmo se falam de bênção, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é tão séria. O que adianta a um espiritual se ele levanta a mão e faz 3 vezes a cruz e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pensa que está expressando uma bênção? Isso é blasfêmia contra Deus, mas não é bênção nenhuma. Bênção somente está aí, aonde tudo o que acontece no nome de Jesus Cristo, de fato, tem que acontecer. Pois assim está escrito, seja em obras ou palavras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada batismo, cada bênção, tudo acontece de acordo com o testemunho da Santa Escritura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Onde vocês ficarão, vocês que ensinam a Trindade, que segurar as pessoas no erro a sua vida inteira? Vocês jamais leram o que está escrito em Hebreus 9, versículo 27? Foi dado às pessoas de morrerem uma vez, e então virá o juízo. Os proclamadores do falso evangelho, das falsas doutrinas, carregarão a responsabilidade pelas almas sinceras em todas as igrejas e congregações de fé que procuram a Deus, que querem vivenciar a Deus, mas foram seguradas no erro. Deus conceda a graça para que a libertação, a verdadeira redenção pelo sangue do Cordeiro se torne revelado, que o Espírito de Deus possa vir sobre as pessoas e a nova vida divina possa ser atuada em nós e nós sejamos nascidos de novo pela semente da palavra de Deus, porque somente quem é nascido de Deus tem a vida eterna, e somente quem tem a vida eterna pode e então viverá eternamente. Como deveríamos proclamar com voz de trovão em alta voz e a todas as denominações colocar diante dos seus olhos as verdades bíblicas e colocar o sentido delas. Voltem para Deus e voltem para a proclamação original, por favor. Nós lemos da segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo
é o que vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aqui nós temos também uma palavra muito séria. Todos dizem, Cristo já veio e as diferentes doutrinas são espalhadas. A Santa Escritura diz claramente que o mesmo Jesus que de nós foi levantado para a glória, da mesma forma retornará, e nós esperamos pelo retorno de Jesus Cristo. E quando Ele vier de novo, então Ele virá com o toque da trombeta de Deus, com a voz do arcanjo. Então, aqueles que dormiram em Cristo ouvem o chamado de despertar e serão ressuscitados. E nós que vivemos seremos transformados e juntos nós seremos elevados para cima, nos ares, para encontrarmos o Senhor nos ares. E então com Ele entraremos na glória. Então, por favor, creiam que o mesmo Senhor, da mesma forma, retornará como Ele subiu ao céu. Vamos ler adiante. Lemos da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Também isso se cumpriu. O tempo veio e já foi no tempo dos apóstolos, já havia chegado, que falsas doutrinas foram proclamadas e que Paulo repetidamente ele colocou os ensinamentos bíblicos à luz, teve que colocar de novo à luz, e especialmente em 2 Timóteo, capítulo 4, a direta exortação a Timóteo: pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, proclame, pregue a palavra, porque virá um tempo quando não suportarão mais a doutrina bíblica. Essa palavra, para mim, como muitas vezes da minha boca foi testemunhado, tem um significado muito especial. Eu posso imaginar quão difícil é para vocês crer que o Senhor, no nosso tempo, com voz audível, com palavras absolutamente claras, em língua alemã, falou a um irmão Frank quando ele me exclamou as palavras: meu servo, leia 2 Timóteo 4, eu falarei contigo. E o Senhor, através dessa palavra, falou especialmente a mim. E eu somente tenho uma coisa a fazer, qual seja de proclamar a palavra.
a congregação foi edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Em que fundamento todas as congregações, todas as denominações, todas as confissões foram edificadas? Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso. Vamos ler ainda adiante. Nós lemos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Essa é a palavra mais importante que hoje foi lida. Cada palavra de Deus é importante, mas justamente a promessa que nós acabamos de ouvir, nosso Senhor espera no céu. E convém que o céu o contenha. Até quando? Até quando? Irmãos e irmãs, até quando o céu tem que contê-lo? Até aos tempos quando tudo estará restaurado, como Deus falou pela boca dos profetas, como prometeu e anunciou. Então, antes do retorno de Jesus Cristo, antes que possa acontecer, esta promessa tem que se cumprir, que tudo, como foi no começo, a partir dos apóstolos, foi ordenado, também agora seja reordenado, qual seja como Deus anunciou aos seus santos profetas. E os apóstolos, eles anunciaram o que Deus prometeu através dos profetas e deixou anunciar. E como última promessa, antes do retorno de Jesus Cristo, nos é dito que o tempo virá quando o Senhor trará tudo ao estado original, assim como Ele prometeu pela boca dos profetas e então, através da boca dos apóstolos, deixou anunciar. Este é o motivo pelo qual Deus, no nosso tempo, enviou o irmão Branham, enviou que ele, de fato, nos trouxe nova a palavra original, a verdade, ao Antigo e Novo Testamentos, nos trouxe de volta isso. Irmãos e irmãs, assim como uns se referem a Martinho Lutero, os outros a Augustino, os outros a Atanásio, os outros a todos os fundadores das diversas igrejas, William Booth, e como todos eles chamam, todas as igrejas se referem a uma pessoa principal que, para a sua direção de fé, é primordial, foi a referência. Nós nos referimos ao profeta prometido para esse tempo, tão certamente quanto Deus, nos últimos versículos do Antigo Testamento, no profeta Malaquias, disse: eu vos envio o profeta Elias
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, tão certo quanto nosso Senhor, após o ministério de João Batista, ele confirmou essa promessa em Mateus 17, versículo 10 e 11, mais uma vez, mencionou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, trará todas as coisas ao estado correto. Devo bater com o martelo na mesa? Devo bater com o punho sobre o púlpito? Devo, com ênfase, exclamar a todos os irmãos servidores e a todo o povo de Deus: a Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Jesus espera no céu até que tudo tenha sido trazido ao estado correto, estado certo, como Deus prometeu através dos profetas. Nosso Senhor disse: Elias virá. O que fez Elias? Ele pegou as 12 pedras e chamou o povo para juntá-los, e Deus respondeu, e o coração das pessoas foram de todo espalhamento, eles estavam todos indo em diferentes direções. Os corações dos filhos de Israel foram no Monte Carmelo, foram voltados de volta a Deus, trazidos de volta a Deus, a palavra de Deus, trazidos de volta. Da mesma forma, aconteceu no nosso tempo. O que poderíamos ainda dizer? Tudo isso, nosso tempo passou. Que Deus do Senhor possa nos abençoar a todos. Nós esperamos pelo retorno do Senhor. Somente pode acontecer se tudo foi trazido ao estado original. Por favor, respeitem a santa palavra de Deus. Se vocês não deixam valer a palavra de Deus, então Deus os deixará andar. Não se preocupem. A quem a santa palavra de Deus não tem nada a dizer, ele não precisa mais abrir a Bíblia. Ele pode abrir um livro, uma história lá e ir deitar-se. Eu fecho com as palavras: Deus do Senhor, Ele cumpriu as promessas, enviou Elias e restaurou todas as coisas, todas as doutrinas bíblicas, todas as práticas bíblicas, tudo sobre divindade, batismo, pecado original, sobre a incredulidade, sobre tudo, Deus restaurou. Agora, nos verdadeiros crentes, que não somente pertence a uma congregação, mas a congregação noiva do Cordeiro pertencem, porque assim está escrito, e a sua noiva se preparou. Não está escrito, e todas as congregações e todas as igrejas se prepararam, mas sim, a sua noiva se preparou. E agora, isso acontece debaixo da proclamação da verdadeira palavra restaurada. Tudo foi proclamado como foi no começo, e o Senhor, Ele mesmo, Ele finalizará a sua obra em todos nós que de coração cremos. Ele trará a conclusão, e nós todos esperamos diariamente
por isso que o último agir sobrenatural do Espírito de Deus se revele e o Senhor traga tudo à conclusão pela graça. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus e especialmente todos os irmãos servidores. Leiam, por favor, todas essas passagens bíblicas. Inclinem-se diante da palavra de Deus e que o Senhor possa vos conceder a graça que pegar a palavra de Deus e passar adiante a palavra de Deus como alimento espiritual, porque o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra de Deus. Deus, o Senhor, vos abençoe no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos levantamos e o irmão Borg orará ainda conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra que hoje, nessa manhã, nessa transmissão, ouvimos. Nós te agradecemos que tu pessoalmente falasse conosco. Conceda graça a todos que ouviram tua palavra para reconhecer o que o Espírito nessa manhã teve a dizer a todos nós. Receba gratidão por essa transmissão, Senhor. Receba gratidão por tua bênção. Tu concedesse graça para falar e graça para ouvir. A ti cabe a glória e a adoração. No nome de Jesus. Amém. Amém.